Senhores, aqui estou para apresentar a nossa próxima palestrante, doutora Fátima Salomé Barreto Garcia, que vai discorrer sobre mediação e conciliação nos serviços extrajudiciais. Doutora Fátima é assistente social, pós-graduada em Administração e Planejamento de Projetos Sociais, titulada mediadora pelo Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB, certificada como instrutora de formação de mediadores e conciliadores pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM. Atua como mediadora judicial de conflitos desde 2007. Coordena o estágio supervisionado de mediadores e conciliadores e mediadores do SEJUS BH, Belo Horizonte. Instrutora nos cursos de conciliação e mediação do TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com a palavra, doutora Fátima Salomé Barreto. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou ser breve. Eu já fiz um resumo aqui do que eu programei falar com vocês, porque eu não quero matar ninguém de fome. Primeiramente, eu gostaria de agradecer toda a equipe que organizou este evento, Andréia, Catarina, pela atenção, presteza, e eu não poderia deixar de me referir a Júlia Vidigal, Júlio César Martins, pelo carinho e confiança. Júlio César Martins é do cartório também de Patos de Minas. Eu gostaria de saber quem é mediador aqui no auditório. Ah, tá. Lá, né, Jeff? Ah, tá. Okay. Ah, ótimo. Seja bem-vindo. Ótimo. Então, tá. O tema que me foi proposto, mediação judicial e extrajudicial, eu vou iniciar ressaltando uma das metas do Conselho Nacional de Justiça, trazida através da Resolução 125 de 2010, que é um dos marcos legais da mediação no Brasil, e que tem como um dos objetivos entregar para a sociedade o poder de escolher e solucionar alguns conflitos através de outros métodos, dentre eles a autocomposição. Ou seja, dar à sociedade o protagonismo na solução dos conflitos. Essa resolução ela veio reenquadrar o acesso à ordem jurídica justa, que podemos dizer de uma forma bem genérica, que é ampliar, dar outras formas para o tratamento de conflitos, dependendo da característica de cada um, ou seja, o princípio da adaptabilidade. E esta resolução, juntamente com o novo Código de Processo Civil e a Lei da Mediação, que vieram posteriormente para fortalecer este propósito, representam um dos alicerces na formação da filosofia da paz. Eu gostaria de mostrar... Eu nem pedi licença para fazer conversar com vocês assentada, pela comodidade, e também porque, como eu sou baixinha, se eu ficar aqui, eu vou sumir. Mas vamos lá. Alguns marcos legais que enfatizam este propósito. Na Resolução 125 de 2010, no seu artigo 7º, item 4, diz que os tribunais deverão instalar centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, que concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação, que estejam a cargo de conciliadores e mediadores dos órgãos por eles abrangidos. Aí vem o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 3º, parágrafo 2º, que prevê que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. A conciliação e a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Aí vem a Lei 13.140, no seu artigo 1º, parágrafo único, que diz: considera-se mediação atividade técnica exercida por terceiro imparcial,
sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Ou seja, está bastante costurado este propósito. A Constituição de 88, a chamada cidadã, ela abriu as portas do judiciário para a população brasileira, que foi em busca de garantia de direitos. Mas isso trouxe um efeito colateral, extenso e, podemos dizer, até pernicioso, que foi o grande contingente de processos na justiça. Obviamente, este não é o único fator que desencadeou este cenário atual, esta judicialização em massa dos conflitos. Podemos dizer N fatores que causaram isso. Entrar na justiça, por exemplo, aqui no Brasil, é fácil e barato. O número de faculdades, de profissionais que entram no mercado de trabalho anualmente é assustador. Enfim, são vários os fenômenos, os fatores que causaram o cenário atual, que é assustador. Se formos pensar matematicamente, considerando que cada processo envolve pelo menos 2 pessoas, todos aqui agora, neste auditório, estamos na justiça com algum processo, seja como autor, como réu, como requerente, requerida, enfim. Né? Então, assim, o acesso à justiça tornou-se, equivocadamente, acesso ao judiciário. Ao invés do cidadão percorrer na justiça um caminho em consonância com o que o levou até lá, ele faz parte de uma estatística. É aquele velho paradigma. Eu estou com problema. Eu me senti prejudicado, eu não estou conseguindo resolver um problema. Não, mas eu já entrei com o processo. Né? Então, eu acho que nenhuma imagem retrata com tanta propriedade o atual cenário da justiça brasileira, que é uma mulher gorda, bem dizer, obesa, né? Uma pessoa muito gorda, ela não é ágil. Lenta, sendo carregada por um homem magro, raquítico, de olhos fundos, faminto e sedento de justiça, que é o povo brasileiro. Bom, a autocomposição é um método que envolve várias espécies, é um gênero que envolve várias espécies de métodos. Nós temos a negociação, a conciliação, a mediação, a restaurativa, dentre outros. Eu vou focar aqui, vou destacar a mediação e nós vamos já entender o porquê. A mediação judicial e extrajudicial. Embora existam muito mais semelhanças, eu vou comentar algumas diferenças, só para a gente se situar melhor. A mediação judicial é conduzida por um mediador judicial, sob os auspícios do Poder Judiciário, e eventual resultado tem que ser submetido à homologação de um juiz. As partes não escolhem o mediador judicial. Os casos nos chegam através da vara de origem ou do setor de conciliação, quando o conciliador percebe que aquela situação fática será melhor dirimida através da mediação ou através dos serviços pré-processuais. Mas as partes podem não aceitar o mediador, mas existem critérios objetivos, uma regra interna. O número de casos, de soluções de acordos pré-processuais é muito grande. As pessoas acabam resolvendo por ali e não entram com o processo jurídico. Na minha leitura, a leitura que eu faço é a seguinte: quando as pessoas nos chegam de um setor pré-processual, ou seja, não existe processo, a mensagem não verbal que elas nos transmitem é a seguinte: está difícil negociar com ele, ou está difícil resolver aquilo ali com ela. Um caso de uma mediação que nos é encaminhada via processo, endoprocessual, a mensagem não verbal que as pessoas nos transmitem é a seguinte: é impossível resolver com ele, é impossível negociar com ela, porque já houve a escalada conflituosa do conflito, destrutiva, a escalada destrutiva do conflito. A mediação extrajudicial é conduzida, obviamente, por um mediador extrajudicial e eventual resultado
deverá ou não ser submetida à homologação de um juiz. Ela ocorre por opção espontânea das partes, vamos resolver isso aqui numa Câmara, por exemplo, né? Ou por força de uma cláusula contratual. A judicial teve início na década de 90, de uma forma bastante incipiente, com a justiça de pequenas causas, depois com a criação dos juizados especiais, que foi neste movimento, nesta onda de acesso à justiça, que teve a influência de outros países que antecederam nesta prática e que tiveram resultados exitosos. Inicialmente como uma alternativa, porque o meio oficial era o processo jurídico. Eu falo que antes a mediação era um penduricalho, mas hoje como um meio adequado à solução de alguns conflitos. E este serviço à sociedade, esta prestação de serviço à sociedade, hoje ela toma uma nova forma, porque ela está se ampliando cada vez mais, ela está se estendendo para o extrajudicial, com a criação das câmaras e tantos outros projetos que existem aí de mediação. Por exemplo, mediação escolar nas comunidades. Nunca houve tanta necessidade e importância de implantar mediação nas escolas, como forma de prevenir, gerir e solucionar conflitos. Mas eu quero destacar aqui o provimento 67, que instituiu a mediação do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a mediação nos cartórios extrajudiciais. Graças a Deus, porque se não fosse esse provimento, eu ia me sentir uma ET aqui. Como ele disse na fala dele, houve este link. Opa, estamos interligados. O provimento nos linkou, digamos assim, né? Mas, para a gente compreender a importância deste provimento, a gente precisa pensar um pouquinho na eficácia, no escopo de uma mediação. E também não dá para a gente pensar na eficácia, no alcance de uma mediação, sem a gente se referir aos princípios básicos da mediação. Princípios éticos referidos na Lei da Mediação, no novo Código de Processo Civil e também na Resolução 125. Eu vou aqui comentar apenas alguns, que é o princípio da confidencialidade. O acordo é de domínio público, mas o que é tratado na sessão de mediação tem caráter privado, é confidencial. Existem algumas regras, algumas quebras, tá, desta confidencialidade, que eu não vou adentrar aqui, mas o que é tratado na sessão de mediação tem caráter confidencial. O mediador ele não pode emitir nenhum documento, nenhum relatório que conste o que foi tratado ali. O princípio da competência, o mediador só pode atuar com base nos parâmetros exigidos pelo CNJ e pelo INFAM. O princípio da voluntariedade, não tem como impor o diálogo às pessoas. A mediação só acontece com a plena aceitação das pessoas. O princípio da independência e da autonomia. O mediador não pode conduzir aquele caso, direcionar para uma solução com base em qualquer pressão, seja interna ou externa, e muito menos induzir a uma solução que não esteja condizente com a necessidade real das partes, com a possibilidade delas. Ou seja, não tem como, gente, a gente impor que um peixe suba numa árvore, mas ele será capaz de, às vezes, atravessar um oceano. Então, a solução tem que ser pautada na possibilidade das pessoas e não no ideal do mediador, desde que esta solução esteja dentro dos parâmetros legais e respeite a ordem pública. O princípio da neutralidade, tão questionado por muitos autores, né, que não existe neutralidade. Vamos pensar assim, a necessidade do mediador de manter uma equidistância das partes, de não permitir que a sua subjetividade interfira naquela atuação. E o princípio da imparcialidade, que o mediador deve zelar por uma condução sempre não sendo tendencioso. Com relação à imparcialidade, eu gostaria de fazer um comentário com vocês a respeito de uma
breve, digamos que pesquisa que eu fiz, conversando com alguns advogados conhecidos meus que fizeram o curso de mediação. Alguns concluíram toda a formação, outros fizeram apenas a primeira etapa, mas, enfim, todos tiveram contato com as técnicas da mediação, com a teoria. E eles me falaram o seguinte, em conversas separadas: olha, todos ficaram impactados, todos sentiram a necessidade de uma transformação no modus operandi, de advogados litigantes para advogados mais colaboradores. E eles me falaram assim, olha, quando eu recebo uma parte, um pretenso cliente no meu escritório, e eu percebo que aquela situação será solucionada através da autocomposição, que é possível compor um acordo, eu tomo a iniciativa de convidar a outra parte para vir no escritório e promovo um diálogo ali entre eles, com a finalidade de compor um acordo e ingressar na justiça apenas para fins de homologação. Alguns têm obtido êxito, tal, mas muitos falaram assim, Fátima, eu percebo que a outra parte, ao perceber que não é a cliente preferencial, acaba recuando e optando pelo processo jurídico. Porque no imaginário da outra parte não existe a imparcialidade, por mais que ele conduza aquela conversa ali de maneira imparcial, né? Mas esse advogado, a atitude dele é extremamente louvável. Mas e ele não conduziu, ele não fez uma mediação. Então, ele não vai sofrer nenhuma sanção. Agora, a imparcialidade a qual me refiro, que é um dever do mediador que atuará nos cartórios extrajudiciais, todo o procedimento dele tem que pautar na absoluta imparcialidade. Sob pena, ele será penalizado caso ele infrinja esta imparcialidade. E é justamente esta imparcialidade, esta equidade, esta alteridade que vai garantir às partes a segurança necessária para que elas possam tratar do que elas precisam tratar de uma maneira cooperativa. Eu gostaria, porque eu fiz um resumo, eu pulei algumas coisas, eu chamo atenção para estes princípios básicos, porque eles estão em plena sintonia com a linha de conduta dos cartórios, que foi preconizada principalmente na Constituição de 88, o que amplia mais ainda o compromisso notarial e garante ao usuário mais um serviço de qualidade. E, ainda dentro destes princípios, o que me chama a atenção é o fato dos cartórios terem status de função pública, com responsabilidades que vão além das que já existiam sob a égide da confiança e da fé pública, que é uma condição já consolidada perante a sociedade. O ministro João Otávio de Noronha disse que os cartórios não representam mais a burocracia há muito tempo. Portanto, os cartórios, sim, oferecem um universo muito favorável ao serviço da mediação. Bom, existe um provimento que em breve será regulamentado. Existe uma ambientação favorável nos cartórios. Então, o que é preciso mais para que esta garantia à sociedade seja consolidada? No Sejusc de Belo Horizonte, nós realizamos pesquisas periódicas, fazemos levantamentos estatísticos de dados quantitativos e qualitativos. Inclusive, o provimento 67 prevê isto também. Nós fizemos o levantamento de maio a setembro, eu compilei alguns dados apenas. Com relação à competência no atendimento, 222 pessoas foram consultadas, benefícios obtidos, 196, visão sobre o Poder Judiciário, 204, acordo ou não acordo, foram 124 casos. Curiosamente, os números não batem, porque a gente deixa as pessoas muito livres para responder este questionário. Eu, particularmente, peço a minha estagiária ou um funcionário terceirizado em outra sala para que elas fiquem bastante à vontade. Algumas respondem todas as perguntas, outras respondem apenas algumas, outras não respondem nenhuma, e elas têm um espaço lá embaixo para falar como é que foi a experiência delas na mediação, elas escrevem. E, recentemente, encerrei um caso que uma parte escreveu o seguinte, era uma mediação processual. Ela escreveu o seguinte, quando o juiz
ofereceu a mediação em sala de audiência e falou que a gente deveria vir para cá, eu não entendi muito bem, não. Porque eu entrei na justiça, eu queria que o juiz resolvesse o meu problema. Eu esperava da justiça uma sentença. Mas hoje, eu não acho que aqui foi um caminho ideal, não. Foi o único caminho que o meu caso poderia ter sido percorrido. Eles fizeram um acordo. Mas, então, dos 124 casos atendidos, 112 foram com acordo, 12 com não acordo. Aí está o pré-processual e o processual junto. Eu devia ter separado, mas, enfim. Se o mediador demonstrou atenção, cuidado e competência no atendimento, 208 disseram que está satisfeitos e 14 não. Participar da mediação trouxe algum benefício? 190 responderam que sim, 6 responderam que não. E, após a mediação, qual a visão sobre o Poder Judiciário? 36 responderam que é a mesma, 166 responderam que para melhor e 2 responderam que para pior. Existem vários fatores que favorecem este resultado. Gestão, qualidade ambiental, que aí envolve qualidade técnica, qualidade ética, enfim, qualidade social e equipe. Nesta engrenagem, eu gostaria de destacar a equipe. Quem é este mediador? Como mediadora e como instrutora, eu não posso deixar de adentrar um pouco no mundo da mediação. Para a lei, um cidadão maior e capaz, formado em qualquer curso superior reconhecido pelo MEC e há pelo menos 2 anos. Ok. Que seja certificado como mediador judicial dentro dos parâmetros exigidos pelo CNJ e pelo ENFAM. Este é o mediador. Vamos dar um passo adiante. Que tenha conhecimento das resoluções, das leis que dispõem sobre a mediação judicial e extrajudicial em todas as esferas. Ok. Mas eu vou um pouco além. O mediador é aquele indivíduo que tem que saber fazer um mapeamento amplo do conflito, que tem que conhecer as teorias que embasam a teoria da mediação, conhecer as ferramentas, as técnicas, os recursos de que o mediador dispõe. Tem que ter habilidade. O que adianta eu conhecer uma ferramenta, um recurso técnico, mas eu não sei manuseá-lo? E, acima de tudo, que tenha um compromisso, que tenha um potencial empático, que tenha uma postura proativa, envolvimento com aquelas partes diante daquele contexto fático. Dr. André Prado, um juiz federal, num talk show realizado pelo Instituto de Desenvolvimento de Direito e Cultura, o INDIC, ele fez uma observação muito interessante. Ele disse o seguinte: o autocompositor ele não tem poder sobre as partes. O conciliador até ele tem um certo poder no sentido de indicar caminhos, porque a conciliação trata de questões mais objetivas, mas o mediador não. O mediador ele vai conduzir a mediação de formas a possibilitar que as próprias pessoas construam uma solução mutuamente aceita. E isto é um procedimento emancipador. Ele disse que o instituto mais adequado aos cartórios extrajudiciais é a mediação, e que os mediadores dos cartórios terão um grande desafio de não fazer o mais fácil, de sair da zona de conforto, de não serem meros assistencialistas e acordistas, mas que eles conduzam a sessão da mediação de formas a verdadeiramente promover a emancipação das partes. E isto vai ter uma repercussão social. Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso... Os notariais registradores têm que ter cautela na formação desta equipe que cuidará da mediação nos cartórios. É preciso... Fica parecendo assim, nossa, mas ser mediador é difícil? Não. É muito simples. Estudos mostram que pessoas que têm um perfil conciliador, mediador, se não mobilizam em si, se não desenvolvem competências, não se tornam bons mediadores.
E pessoas que aparentemente não têm perfil, mas se mobilizam em si, desenvolvem algumas competências, podem se tornar excelentes mediadores. Que competências são essas? Competência cognitiva, a capacidade de exercer a autorregulação interna, para que sejam verdadeiros agentes do consenso e não pessoas julgadoras. Eu falo que o mediador é um ator, porque você receber aquela história, aquela carga de informação, com emoção, porque não existe conflito sem emoção. Não são empresas que entram em conflito, são pessoas das empresas que entram em conflito. Tem gente, tem emoção. E não permitir que aquela carga passe pelo crivo da sua subjetividade é desafiador. Eu falo da competência negocial, conhecer a negociação estratégica, quais são as técnicas de uma negociação colaborativa, quais são as técnicas de uma negociação competitiva, quando utilizar uma, quando utilizar outra, quando e como mesclar as duas técnicas. Eu falo da competência... Ai, pensei que você fosse falar que já estava acabando. Já estou... Eu falo da competência comunicacional. O mediador é um catalisador da comunicação entre as partes. Ele tem que conhecer técnicas de comunicação não violenta, saber identificar uma comunicação polarizada, saber desconstruir uma comunicação polarizada. No artigo 4º do parágrafo 1º da Lei da Mediação, fala que o mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso, e facilitando a resolução do conflito. E eu não poderia deixar de fazer referência à competência perceptiva, a capacidade de aceitar, de entender que a mesma situação conflituosa pode ser vivida e interpretada de maneiras completamente distintas, dependendo da característica de cada pessoa. Não existem fatos, existem interpretações de fatos. É a capacidade de ver o mundo sob a ótica do outro. É a capacidade de simpatizar com a condição alheia. Ou melhor, o mediador precisa saber desconstruir o estigma de escuta julgadora. E isto propicia o que os franceses chamam de rapport, dueto não verbal bem compartilhado entre o mediador e as partes, que é o caminho necessário para ancorar uma negociação. Aí sim as partes vão intencionar, elas vão se colocar disponíveis para o equilíbrio do dar e receber. Eu falo que o maior desafio numa mediação não é a negociação propriamente dita, é transformar um ringue numa mesa de negociação. Um exemplo. Eu encerrei um caso recentemente de um divórcio litigioso, de um casal sem filhos, porém tinha um patrimônio muito grande. Na conversa, e o nó da questão eram 10 mil reais, que é um valor muito insignificante perto do patrimônio deles. Na conversa surgiu um cachorro. E eu dei asas ao cachorro. Eu me interessei por aquele cachorro. E eu percebi que aquele cachorro era tão importante para eles quanto o patrimônio. Enquanto eles não transacionaram a convivência com aquele cachorro, eles não conseguiram resolver o patrimônio. E os 10 mil reais diluíram com maior facilidade. Terça-feira, agora, dia 11, eu vou encerrar um caso de um espólio de um processo que tramitava há 17 anos na Justiça. Não são 123 anos, 124, não, mas 17 é bastante. É um grupo fraterno de 11 irmãos, sentado em cima de um barril de água, morrendo de sede. O 11avos para cada um equivale a alguns milhões. E tem irmão ali fazendo faxina para se manter. Em teoria é fácil, né? Divide o patrimônio, 11avos para cada um. Mas existiam muitas mazelas familiares, existiam muitas questões que o processo jurídico não tem esse alcance. Ah, mas então a mediação é uma terapia? Não, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Tá? A mediação não atinge o conflito intrapsíquico das pessoas, relacional, apenas relacional. Aquela família precisava sentar para conversar, para resolver a divisão patrimonial. Portanto,
Não menosprezem futuros mediadores aquelas questões que estão atrás, por trás, que vêm no discurso literal das partes, que muitas vezes elas são o nó de um acordo, porque se a gente não considera isso, muitos acordos se frustram. Bom, o desenvolvimento destas competências, ele vai além da certificação formal de um mediador exigido por lei. Portanto, a mediação não é um fim. A mediação é um caminho. Nós, mediadores, estamos sempre em formação. Nos cursos de capacitação em mediação, o mediador em formação dá os primeiros passos para o desenvolvimento dessas competências. Eu falo isso da importância da equipe nos cartórios extrajudiciais, porque isso vai ser mais um ponto de partida para a prestação de serviço de qualidade e satisfação da sociedade. E isso vai ter um retorno para os cartórios. Então, principalmente nas cidades do interior, cujos vínculos são mais estreitos, então a possibilidade do cidadão resolver alguma situação de conflito, fazer algum acordo nos cartórios extrajudiciais, trará efeitos mais imediatos, efeitos mais evidentes. Isso trará uma repercussão positiva na sociedade local. No Estado de Minas Gerais, a formação do mediador se dá na Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, no Tribunal de Justiça, ou em institutos privados devidamente credenciados para a formação e a certificação desses mediadores. O curso ele é composto de 2 módulos. O primeiro módulo teórico de 40 horas, que foi totalmente reformulado agora sob orientação do CNJ e do ENFAM, e composto de aulas expositivas dialogadas, dinâmicas e alguns simulados, onde o próprio aluno ele vai construindo o aprendizado e o instrutor nada mais, nada menos que promove, provoca o desenvolvimento da construção deste aprendizado. Após, o mediador em formação cumpre 60 horas de prática supervisionada de casos reais. Bom, temos um provimento. E qual é o conteúdo básico da mudança que este provimento 67 nos traz? É muito simples. O que a sociedade poderia resolver só na justiça, agora ela vai poder resolver também nos cartórios extrajudiciais. E isto vai ser, e a sociedade poderá resolver de uma forma ágil e segura. Portanto, os cartórios irão contribuir também para a desjudicialização dos conflitos, que vem ocorrendo de forma gradual e crescente. Existe no mundo um movimento pela paz. Embora o cenário muitas vezes nos remete ao contrário, nos dá uma outra impressão. Existe latente no mundo a necessidade de mudança de paradigma nas relações sociais. Essas relações foram comprometidas demais no século passado. Tivemos 2 grandes guerras, tantas outras guerras setoriais, guerra da Rússia, do Golfo, Vietnã. Se eu for elencar aqui as guerras que ocorreram no século passado, vocês não vão almoçar. Mais de 100 milhões de pessoas morreram ano passado, no século passado, em conflitos bélicos. Isso sem falar nos regimes ditatoriais, nos desejos de expansão imperialista. Mas, claro que também tivemos conquistas, vitórias, a queda do nazifascismo, o ruir de colonialismos seculares, libertação de muitos povos, libertação de muitos trabalhadores. Mas o que predominou no século passado é o seguinte: qualquer situação de conflito, a decisão era imposta, será imposta. O que predominou no século passado nas relações sociais era o estigma do ganhador e do perdedor. Os princípios consagrados na Revolução Francesa ainda representam ideais a serem conquistados.
A fraternidade, ela está na base da mediação. A sociedade está cada vez mais se vendo como um macrosistema, composto de vários microsistemas. Nós estamos todos interligados. Alcançar o consenso faz parte do desenvolvimento de um país. A capacidade de mediar e de ser mediado tem que fazer parte da aferição do nível de desenvolvimento de um povo. A grande revolução que todos esperamos na área da educação tem que passar pela educação do diálogo. E o Poder Judiciário ele precisa cumprir sua função institucional. E ele está cada vez mais ciente de que é preciso deixar fluir para outros setores. Público, privado ou público-privado, porque, dada a peculiaridade dos cartórios extrajudiciais, que exercem atividade estatal em caráter privado, a mediação será uma mediação judicial. Então, é preciso deixar fluir para outros setores. O objetivo é alcançar a estabilidade social. O objetivo é a promoção da paz. E esta realidade que hoje se depara aos cartórios com o provimento é decorrente de um momento histórico. E isto vai estreitar, isto vai fortalecer o vínculo da serventia com a sociedade civil. Bom, eu pulei algumas partes para ser mais sucinta e, enfim, eu acho que a mensagem que eu precisava transmitir, grosso modo, é esta. E eu quero dizer a vocês uma coisa. A sociedade, mais uma vez, se afirma. Olha, nós precisamos de vocês. Um mediador em formação, após o término de um curso de mediação no INDIC, o qual eu fui instrutora, ele postou no grupo um texto pequeno que eu gostaria de ler para vocês. É um tabelião de Ibirité, Elton de Abreu, que ele disse o seguinte, isso vem muito a calhar com tudo que eu disse para vocês. Parabenizo a todos os notários registradores que estão ampliando sua formação profissional e se qualificando para prestar mais um importante serviço à sociedade. A mediação e a conciliação, como formas de solução humanizada de conflitos, voltada para satisfazer os verdadeiros interesses das pessoas, devem cada vez mais se incorporar à cultura jurídica do país. O serviço notarial e registral, com sua enorme capilaridade, pode expandir a cultura da mediação aos locais mais remotos do território nacional. Daí a importância de que notários, registradores, seus substitutos e escreventes se qualifiquem para prestar tal serviço à sociedade. Estudos teóricos e práticos, com dedicação e seriedade, embora demandem tempo e esforço, serão recompensados pela revolução que o serviço notarial e registral poderá trazer no campo da autocomposição. Fecha aspas. Tomando as palavras do Elton, eu gostaria de dizer a vocês assim, tem outras coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, mas o tempo não permite. Eu gostaria de dizer que foi uma satisfação muito grande para mim poder compartilhar com vocês o meu encantamento com a mediação. E eu espero também que vocês se encantem. Renovo meus agradecimentos e encerro minha fala por aqui. Muito obrigada.